Convoco o senhor secretário, vereador Marcão da Academia, para fazer verificação de presença. Senhor presidente, estão presentes os seguintes vereadores. Vereador Lino Bispo. Vereador Ciborgue. Vereador Marcão da Academia. Vereador Roberto do Eleven. Vereador Juvenil Silvério. Vereador José Dimas. Vereador Sérgio Camargo. Vereadora Flávia Carvalho. Vereador Professor Calazans Camargo. Vereador Robertinho da Padaria. Vereadora Dulce Rita. Mais um? Até o presente momento são esses os vereadores presentes. Havendo o número legal e sob a proteção de Deus, e lembrando que todo o poder emana do povo, declaro aberta a 47ª sessão ordinária da 3ª sessão legislativa da 17ª legislatura. Informo a todos os presentes que, no termos regimentais, a votação dos projetos se dará de forma simbólica. Com a palavra, o líder de governo, vereador José Dimas. Boa noite, senhor presidente, colegas vereadores, público presente, também servidores desta casa. Senhor presidente, solicito a supressão da leitura de todos os processos que constam na pauta de hoje, por ser de conhecimento de todos os vereadores. Solicito ainda o adiamento por uma sessão dos seguintes processos. Processo 5157-2018, PL 214-2018, de autoria do vereador Roberto do Eleven. Processo 5628-2019, projeto de lei 188 de 2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Processo 6040-2019, projeto de lei 2005 de 2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Processo 6041-2019, projeto de lei 206-2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Solicito ainda, senhor presidente, a inclusão para leitura de dois outros processos. Processo 9225-2019, projeto de lei 284, de autoria da vereadora Dulce Rita. Também da mesma vereadora, para inclusão para leitura, o processo 9226 de 2019, PL 285 de 2019. Obrigado, senhor presidente. Retificando o processo 6040, é o PL de número 205 de 2019. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, vereador professor Calazans Camargo. Obrigado, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores. Vocês nos acompanham aqui nas galerias, também através da TV Câmara da Internet. Eu queria aqui estar cumprimentando o nosso amigo presente aqui na sessão, doutor Antônio Álvaro Sá de Toledo, delegado de polícia, está aposentado. Ele atuou muito tempo aqui em São José dos Campos, na região, São Paulo, família aí de amigos nossos, do doutor Toledo, pai dele, foi contemporâneo do meu pai, que também foi delegado de polícia em São José dos Campos, o irmão, o doutor João, delegado de polícia por muitos anos em São Bento de Sapucaí. E o doutor Álvaro tem uma peculiaridade, ele foi homenageado há alguns dias aqui na Câmara. Nós fizemos uma solenidade no Dia das Artes Marciais, que foi no dia 24 de junho, com vários precursores de modalidades. O doutor Álvaro foi o precursor, ele que trouxe o wrestling, a luta olímpica, aqui para São José dos Campos, né, na década aí de comecinho dos anos 2000, aí, no ano 2000. Inclusive, àquela época, o Calazan Júnior, meu filho mais velho,
começou a disputar o wrestling, que passou a fazer parte dos Jogos Abertos do interior por São José dos Campos, conquistou as primeiras medalhas de ouro aqui de São José dos Campos, participou do Pré-Olímpico de Pequim. E olha, doutor Álvaro, o seu trabalho, o resultado, hein? Hoje nós temos uma atleta de São José dos Campos, que luta por São José dos Campos, está nas nossas equipes representativas. Tivemos 2 atletas hoje competindo nos Jogos Pan-Americanos pelo Brasil em Lima, Peru, Camila Fama e Camila Barbosa. Camila Fama, ela não se classificou, mas a Camila Barbosa, daqui a pouquinho, às 6h30, estará disputando o 3º lugar. Um pódio, uma medalha para o Brasil e para São José dos Campos nos Jogos Pan-Americanos de Lima, Peru. E amanhã, a Laís Nunes, que lutou a última Olimpíada pelo Brasil no Rio de Janeiro. A Laís Nunes é a 2ª do ranking mundial do wrestling. Amanhã estará disputando a sua categoria, com muita chance de pódio e muita chance de ser campeã nos Jogos Pan-Americanos para o Brasil e também por São José dos Campos. E é uma candidata fortíssima, inclusive para medalhar a próxima Olimpíada no ano que vem no Japão, pelo nosso país e por São José dos Campos. Então, doutor Álvaro, eu queria aqui estender o meu abraço e fazer o meu agradecimento pessoal pela nossa amizade, que já é uma amizade de família. Ele também é sobrinho da dona Ângela Savastano. Grande abraço para a Ângela, que nos assiste aqui. A Ângela, que é responsável pelo Museu do Folclore e nossa companheira de Lions. Então, um grande abraço, doutor Álvaro. Olha só o seu trabalho aqui, trazendo essa modalidade para São José dos Campos. 2 disputas, hoje e certamente amanhã, de medalhas para o Brasil, para São José dos Campos, nos Jogos Pan-Americanos em Lima, Peru. Deus abençoe, grande abraço. Venha mais vezes aqui na nossa Casa de Leis. Suspenderemos a sessão por alguns instantes para organização da pauta. Reaberta a presente sessão, solicito ao nobre vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos para a ciência dos senhores vereadores. Proposituras novas a serem lidas. Designação às comissões permanentes. Fixação dos respectivos prazos para apresentações de emendas. Substitutivo número 1 ao processo número 8617/2019. Projeto de lei número 273/2019, de autoria da vereadora Dulce Rita. Autoriza o Poder Executivo a instituir no programa de vacinação contra a influenza os funcionários de farmácias e drogarias no âmbito do município de São José dos Campos. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 8665/2019. Projeto de decreto legislativo número 27/2019. De autoria dos vereadores Amélia Naomi Wagner Balieiro. Concede a medalha Mérito Legislativo ao Sindicato Nacional dos Servidores Públicos Federais na área da ciência e tecnologia do setor aeroespacial, com sede no município de São José dos Campos,
pelos relevantes serviços prestados à comunidade joseense. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 8666/2019, projeto de lei número 279/2019, de autoria da vereadora Renata Paiva. Institui e inclui no calendário oficial de festas e comemorações no município de São José dos Campos o Dia Municipal do Pastor e Pastora Evangélicos. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 9221/2019, projeto de lei número 280/2019, de autoria do vereador Marcão da Academia. Autoriza a Prefeitura Municipal a disponibilizar a pulseira com QRC Code para identificação e segurança de idosos, pessoas com doenças mentais, neurológicas e deficiências intelectuais, ou que tenham restrição de internação com o meio social e da outras providências. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 9222/2019. Projeto de lei número 281/2019. De autoria do vereador Esdra Andrade. Dispõe sobre a disponibilização de alimento e água aos animais de rua pelos cidadãos em espaços públicos do município de São José dos Campos. Comissões Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 9223/2019, projeto de lei número 282/2019, de autoria do vereador Dr. Elton. Institui o programa Jovem Joseense e dá outras providências. Comissões Justiça, Economia e Educação. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 9224/2019. Projeto de lei número 283/2019. De autoria do vereador Robertinho da Padaria. Dispõe sobre a permissão de uso de passeio público fronteiriço aos estabelecimentos comerciais e dá outras providências. Comissões Justiça e Planejamento Urbano. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Tá. Esse aqui não. Leitura da inclusão. Inclusão de leitura. Processo número 9225/2019. Projeto de lei número 284/2019,
de autoria da vereadora Dulce Rita, dispõe sobre a obrigatoriedade de oferecimento de acomodação separada para as mães de natimorto e mães com óbito fetal na rede pública de saúde e da outras providências. Comissões: Justiça, Economia e Saúde. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Processo número 9226/2019. Projeto de lei número 285/2019. De autoria da vereadora Dulce Rita. Proíbe que as redes de supermercados, atacadistas e varejistas retenham os consumidores na saída do estabelecimento com a exigência de nova conferência das mercadorias que foram compradas e pagas nas caixas registradoras e da outras providências. Comissões: Justiça e Economia. Rito ordinário. Término do prazo para emendas, 22/8/2019. Senhor presidente, esses são os processos da leitura do dia de hoje. Quero agradecer a presença aqui nessa casa do prefeito de Lagoinha, senhor Tiago, seja muito bem-vindo, e também do presidente da Câmara também de Lagoinha, o senhor Miro. Senhor Miro, seja bem-vindo. Com a palavra o vereador Lino Bispo. Senhor presidente, era também só para registrar o prefeito de Lagoinha, o prefeito Tiago, que é do PL e que está fazendo uma revolução na cidade de Lagoinha. O prefeito assumiu recentemente, esse ano, por a vacância do prefeito que foi cassado lá. O prefeito teve 70% dos votos na eleição passada. E aqui, o presidente da Câmara, que era o prefeito interino, o nosso amigo também, vereador Miro, que estava lá cumprindo a vacância do prefeito, está aqui fazendo presença também. São dois grandes trabalhadores, batalhadores pela política de Lagoinha e fazem parte do Partido Liberal lá em Lagoinha. Sejam sempre bem-vindos a essa casa, viu, vereador, presidente da Câmara, e o prefeito Tiago Magno. Obrigado, presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, solicito para inclusão, para votação da tramitação da emenda protocolada fora do prazo, de autoria da vereadora Amélia Naomi, a emenda número 1 ao processo 12.758 de 2017, cujo PL é 370 de 2017. Solicito ainda, senhor presidente, para leitura, apenas leitura, do projeto de autoria do Poder Executivo, o processo 9243/2019, PLC, Projeto de Lei Complementar 11 de 2019. Obrigado, senhor presidente. Em votação, o requerimento verbal a pedido do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis permaneçam como estão, os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade.
Em votação, a tramitação do substitutivo número 1 ao processo 614/2019. Vereadores favoráveis permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária. Aprovado por unanimidade. Solicito ao vereador Marcão da Academia que faça a leitura dos novos processos. Rito ordinário, leitura do substitutivo protocolado fora do prazo. Substitutivo número 1 ao processo número 614/2019. Projeto de lei número 12/2019, de autoria do vereador Robertinho da Padaria. Denomina a Rua 12 do loteamento Pinheirinho dos Palmares 2, de Rua Rodolfo Luiz Barbosa. Comissão Justiça, rito ordinário, término do prazo para emendas, 22/8/2019. Inclusão para a leitura do processo número 9243/2019. Projeto de lei complementar número 11/2019, de autoria do Poder Executivo. Estabelece as normas relativas ao parcelamento, uso e ocupação do solo, em consonância com o Plano Diretor de Desenvolvimento Integrado do município de São José dos Campos, aprovado e instituído pela Lei Complementar número 612, de 30 de novembro de 2018. Comissões Justiça, Economia e Planejamento Urbano. Rito especial. Término do prazo para emendas, 29/8/2019. Em votação, a tramitação da emenda protocolada fora do prazo. Emenda número 1 ao processo 12758/2017. PL 370/2017. Autoria, vereadora Amélia Anaomi. Vereadores favoráveis, permaneça a comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Quero aproveitar esse tempinho, só fazer um registro aqui que o prefeito esteve aqui presente, fez pessoalmente, protocolar o projeto de lei de zoneamento, onde já foram feitos aí o ano passado, aí, através da Secretaria de Urbanismo e Sustentabilidade, através do Manara, lá da sua equipe, do Rodolfo, né, do Oswaldo, enfim, todo o trabalho relacionado ao plano diretor. Depois houve 12 audiências da lei de zonamento, onde acho que várias pessoas da cidade participaram. O prefeito, viu, Walter, trouxe aqui o projeto, protocolou o projeto na casa, onde a maioria dos vereadores também participou das reuniões. Você como presidente da comissão, efetivamente. E agora, né, vamos agora analisar o projeto enviado pelo Executivo, seguir os trâmites da casa legais, e a questão aí também da
da audiência que a Câmara deve fazer, e depois, então, depois disso tudo feito dentro do prazo regimental, respeitando a lei orgânica, aí então, sim, o projeto estará apto para votação. Queria só comunicar, principalmente as pessoas que estão aí na galeria. Palavra ao vereador, professor Calazans Camargo. Boa noite, senhor presidente. Eu queria registrar aqui, nós falamos agora há pouco aqui das atletas São José dos Campos que estão competindo nos Jogos Pan-Americanos em Lima, Peru, na modalidade wrestling. A Camila, hoje 2 atletas lutaram. A Camila Barbosa, ainda há pouco, lutava com a colombiana disputando a medalha, o pódio, o 3º lugar. Ela não conseguiu vencer essa luta, ficou em 5º lugar. São atletas de São José dos Campos. 5ª colocada, a Camila Barbosa, e a Camila Fama, 7ª colocada hoje. Amanhã nós temos a Laís Nunes, que é a 2ª do ranking mundial, já lutou a última Olimpíada, já está classificada para Tóquio 2020, e amanhã vai dar pódio para São José dos Campos e para o Brasil. Provavelmente campeã, porque ela tem vencido com regularidade a principal adversária, que é a americana. É um trabalho muito bem feito, os treinamentos ocorrem na Academia Calazans Camargo, são atletas que têm apoio da LIF Municipal do Esporte, da Prefeitura Municipal, das empresas apoiadoras, competem por São José dos Campos, muitas medalhas de Jogos Abertos e Jogos Abertos por São José dos Campos, inclusive o técnico, um dos técnicos do Brasil que estava lá orientando a Camila Fama é o Nisdani Pérez, é um técnico cubano, que é enviado pela Confederação Brasileira de Judô aqui para nós de São José dos Campos, pelo nível de trabalho que nós executamos aqui na cidade com essa modalidade. O coordenador dessa modalidade é o Vinícius Calazans Camargo, que também é atleta. O irmão dele, o Calazans Júnior, o Cláudio Calazans Camargo, conquistou, foi um desbravador aqui, está aqui o doutor Álvaro de Sá, presenciando a sessão, que trouxe o wrestling para São José dos Campos, foi o desbravador dessa modalidade. Assim que ela entrou para os Jogos Abertos, o Calazans Júnior era do judô e do jiu-jitsu, ele foi treinado nas regras do wrestling, já ganhou do campeão brasileiro, disputou o pré-olímpico de Pequim e ganhou as primeiras medalhas de ouro para São José dos Campos nesta modalidade. E amanhã nós temos um judoca formado aqui pela Polícia Militar, Associação da Polícia Militar, o projeto Olhar Futuro da DPM, do professor Jefferson, o filho do professor Jefferson Júnior, lá do São Judas Tadeu, lá do Clube da Polícia Militar, DPM. Hoje ele luta pelo projeto Reação do Flávio Canto, também medalhista olímpico, que tem lá o programa Sensei na Globo, né, no Globo Esporte. O Flávio Canto tem um projeto no Rio de Janeiro, hoje o Juninho luta lá, mas ele foi revelado aqui pela DPM, passou pelo programa Carro-Chefe de São José, que é o programa Atleta Cidadão, competiu Jogos Regionais, Jogos Abertos com muito sucesso por São José dos Campos, hoje está no Instituto Reação, vai competir amanhã, é um josaense, competindo judô amanhã em Lima, Peru. Tá? E torcemos muito também para grandes resultados desses nossos atletas que honram o trabalho que é realizado com muito sucesso aqui, com muito profissionalismo, com muito idealismo, pelo pessoal do esporte aqui de São José dos Campos. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, primeiro eu queria agradecer a Nina Souto e o Bruno Wallace, que são os alunos da Alfa-Lume, que estiveram hoje aqui na Câmara, distribuindo os convites aí para todos os vereadores, para o evento que eles vão ter agora, dia 18 de agosto. Esses alunos aí realmente fazem a diferença em São José, são um exemplo não só de revolução na área de educação, mas também de cidadania e todos os outros segmentos da população que está tão necessitada de valores. Também, senhor presidente, queria aqui deixar
pedir um minuto de silêncio para o Sidney José de Alvarenga, irmão dos vereadores de Lermando Dié e Valdir Alvarenga, e deixar aqui minhas condolências para a família. Com a palavra, o vereador Marcão da Academia. Senhor presidente, também quero aqui pedir um minuto de silêncio para o senhor Carlos Simões, Carlinhos, que quem lembra da Vila Nova Veículos, ele é irmão do Edivar Simões, Edivar Simões, família Simões, Edivar Simões principalmente, o Carlinhos são primos da minha mãe, então faz parte da nossa família também. E ele deixou a esposa, a dona Elza, os filhos, noras, netos, faleceu dia 6 agora, com 87 anos. Então, nós estivemos lá presente no velório, no enterro, aqui no cemitério do centro. Então, é só para a gente registrar, pedir esse minuto de silêncio e aqui também dar todas as nossas condolências a toda a nossa família. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, também teve hoje no meu gabinete uma comissão de pessoas que fazem parte da eubiose e estão comemorando o Dia Nacional de Agosto da Eubiose no dia 10 de agosto de 2018, que é uma sociedade conhecida como a sociedade de esoterismo. Então, eles pediram para mim falar aqui, pedir para divulgar que o dia 10 de agosto é o dia da eubiose, Dia Nacional da Eubiose, que foi criado através da Lei 13.626, a lei federal. Então, está dito aqui para as pessoas que estiveram no meu gabinete, conforme tinha prometido, estou anunciando aí o dia aí da sociedade de vocês.
Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, solicito a inclusão para a votação do processo de autoria do Poder Executivo, processo 8652-2019, cujo projeto de lei 277 de 2019. Obrigado. Em votação, o pedido verbal do vereador José Dimas. Vereadores favoráveis, permaneça como estão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Em discussão, o processo 8652-2019. Não havendo nenhum inscrito, em votação, o processo. Esse processo possui uma emenda de autoria da vereadora Mélia Naomi. Portanto, essa emenda foi rejeitada pelas comissões. Então, portanto, em votação somente o processo. Vereadores favoráveis. Informa aos senhores vereadores que é assegurado cada membro das comissões permanentes o seu prazo para manifestação nas proposituras. Por isso, consulto os membros das comissões designadas nesse processo, se dispensa o seu prazo de manifestação, tendo em vista que os demais membros já apresentaram seus pareceres. Nenhuma manifestação. Em condições de votação. Então, em votação, o processo. Vereadores favoráveis, permaneçam em comissão. Os contrários que se manifestem. Nenhuma manifestação contrária, senhor presidente. Aprovado por unanimidade. Com a palavra, a vereadora Mélia Naomi. Senhor presidente, eu fiz uma emenda, inclusive anexei os, não sei se há tempo abaixo assinado, que coloca a necessidade de ser 50% tempo integral para as mães trabalhadoras, garantir vaga em tempo integral para as mães que trabalham. Ali nós temos o pessoal do Limoeiro, a grande maioria das mulheres estão no mercado de trabalho e ter a creche só meio período não vai resolver. Inclusive agora, há 3 semanas atrás, uma mãe que precisava da creche integral teve que ganhar na justiça, junto com a Defensoria Pública, e conseguiu por tempo integral. Então, faço aqui de novo, aqui uma ressalva, minha emenda, infelizmente, não veio à votação, mas que este olhar para as mães trabalhadoras é fundamental. Com o desemprego que nós estamos vivendo nesse país, hoje, as mulheres que são arrimo de família, né? Elas que estão tocando a vida. Então, elas precisam ter alguém que cuide dos seus filhos, né? Infelizmente, pagar... hoje o salário das mulheres, é difícil uma mulher lá do Limoeiro, sendo doméstica ou trabalhando nas empresas de limpeza, não ganham mais que 2 salários mínimos, e pagar R$400 para alguém olhar o seu filho é bastante alto. Então, a grande maioria das mulheres ganha um salário mínimo. Então, faço aqui o meu registro, votei favorável, mas vamos continuar lutando para que a Prefeitura tenha a creche por período integral, e por isso que fiz essa emenda neste projeto. A palavra ao vereador Juvenil Silvério. Senhor presidente, eu quero cumprimentar todos os presentes em nossa galeria, ao público que nos prestigia hoje. Recebi em meu gabinete uma comissão de alunos que são lá do Instituto Alfa-Lumen. Veio até convidar todos os vereadores, a casa como um todo aqui, para um evento importante que vai acontecer aqui em São José dos Campos, no próximo dia 18 de agosto, lá no Pavilhão Gaivotas, que é uma feira de tecnologia, né? Entre outras coisas também, haverá o apoio do Instituto Atlas, com os Paralímpicos, enfim, várias atividades muito legal, tanto de tecnologia quanto também de apoio social. Apoio social porque vai acontecer, nessa entrada das pessoas lá, a doação de 1 quilo de alimento.
Então, juntamente com o Fundo Social de Solidariedade, vai haver, então, essa possibilidade das pessoas que forem até o local, ver essa feira de tecnologia, também poder colaborar com o kit de alimentos. E falando em tecnologia, vereadora Amélia, nós votamos aqui na última semana, aprovamos aqui a moção, né, de apoio ao Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. Nós temos lá o nosso diretor Galvão, que, infelizmente, né, por uma navalhada do governo atual, acabou demitindo, e pode ter certeza que os números que o INPE apresentou em relação ao desmatamento da Amazônia são reais, são fidedignos. Vários institutos de pesquisa do mundo aprovam o que é feito pelo INPE e até utiliza de dados fornecidos pelo INPE. É lamentável o que está sendo feito com o Instituto de Pesquisas Espaciais, né, com os nossos funcionários lá do Instituto. Todos estão muito solidários, irmanados com o diretor do INPE, o Galvão, que foi demitido, e sabemos que isso vai piorar muito o estado de conservação e patrimônio da Amazônia. Vale ressaltar, presidente, que o INPE não é fiscal, o INPE não é agente de campo, o INPE faz a pesquisa, entrega para órgãos de fiscalização, e esses órgãos que têm que ter a missão de ir até lá e fazer, então, a apreensão e outras questões relativas a cuidar da floresta, né? O INPE é o instituto que faz a pesquisa, que fornece os números para que órgãos, então, possam fazer a fiscalização. Mas, presidente, eu queria finalizar. Eu recebi também, agora há pouco, aqui uma notícia muito legal, muito importante, né? Nós vamos ter amanhã, aqui nos Jogos Pan-Americanos, a participação de um atleta de São José dos Campos, né? É o Jefferson, conhecido como Juninho Bomba, né? Ele é atleta de São José, atleta lá da escolinha de Olhar Futuro, é um projeto Olhar Futuro, que o nosso Jefferson, amigo da comunidade, fica lá na ADPM, ele faz esse trabalho. Então, amanhã, o filho dele, o Juninho Bomba, vai participar dos Jogos Pan-Americanos. E, Juninho, volte com a medalha, tenha de nós aqui a solidariedade, o carinho, e vamos todos estar assistindo, vendo a sua performance lá nos Jogos Pan-Americanos. Que Deus abençoe, sucesso, e volte para cá com a medalha. Peço a palavra, senhor presidente. Palavra à vereadora Amélia Naomi. Senhor presidente, para registrar aqui esse mural que nós estamos assistindo aqui, belíssimo, e tentar registrar algumas entidades. Está aqui o Banhado presente, está aqui os músicos presentes, está aqui o Bosque Betânia presente, está aqui o Vila Ema presente, está aqui o pessoal que luta, o Tunico Pipoqueiro para... também presente, está aqui ambulantes, está aqui também presente o pessoal do Gilson, das ex presentes, o prefeito sabe que a Zona Norte pertence a São José, então quero aqui registrar o conjunto, a sociedade civil, entidades ambientalistas como o Cabral, presente do ITA. Então, quero aqui deixar essa foto maravilhosa, peço aqui que a Câmara está registrando para que vocês se fazem presente acompanhando a entrega hoje do projeto da Lei de Zoneamento, saudar pela valentia, pela coragem, participaram de todas as audiências públicas, estiveram presentes, parabéns à sociedade civil que esteve, falou, Bosque Betânia presente, salve o Bosque Betânia. E queria também, em relação à questão do INPE, essa Câmara tem uma comissão, falei com a vereadora Dulce Rita, que está fazendo uma homenagem. Hoje recebi um funcionário do CEMADEM que sugeriu que a gente fizesse aqui uma premiação ao Galvão. Então, vereadora, se a comissão toda subscrever, seria bastante importante para demonstrar que esta casa e a cidade está do lado, né, deste grande diretor do INPE, que infelizmente foi demitido. E tem o vereador Juvenil Silvério, esteve hoje visitando o INPE,
falou, inclusive, da repercussão e da solidariedade, do apoio integral dos funcionários do INPE ao Galvão. Então, ao doutor Galvão. Então, quero aqui dizer que, como joseense, ontem eu fiquei muito orgulhosa de assistir lá no Globo News, assistir lá à noite, ouvir o debate, e o ministro, aliás, o Bosque Betânia, no grupo, sugeriu a todos, espalhou, pude acessar a tempo, e o que foi bastante importante do nosso cientista que esteve lá e expressou todo o conhecimento na área, mas também a bagagem e a força do INPE no mundo, ver que o ministro do Meio Ambiente pautou uma reunião com ele. E, rapidamente, acho que vai ser marcada, mas eu queria dizer que esta luta em defesa e contra a demissão do INPE, eu acho que é uma luta pelo meio ambiente, uma luta pela qualidade de vida, que esta casa está presente, junto com a sociedade civil. Então, parabéns, que ontem também pude assistir o Globo News, através das informações que vocês passaram, Bosque Betânia. Muito obrigada. Com a palavra, a vereadora Dulce Rita. Senhor presidente, eu só queria acusar o recebimento de algumas mensagens que eu recebi aí no Face, a respeito da minha defesa com relação ao INPE. Eu acho que o INPE é reconhecido até pela NASA, por tudo quanto é órgão de melhor qualidade que existe no mundo, ele é reconhecido. É reconhecido ele, tem todos os órgãos competentes têm inteira confiança nos dados fornecidos pelo INPE. Agora, essa galerinha aí que mandou as mensagens para mim, eu acho que são zero à esquerda, que não sabe nem se é zero à esquerda, então está muito difícil. É o zero à direita. Zero à direita. É o zero aí, o zero absolutamente zero, que estão aí detonando, mas eu acho que estava na hora de parar de unhenhenhen, que nem trabalho, nem estudo, está na hora de pegar um livro e botar na mão, né? Orador inscrito para falar no tempo do expediente, com um tempo de 25 minutos. Primeiro orador será o vereador Ciborgue. Melhor nome? Não, para registrar que é o Carlos Nobre, que esteve no Globo News, para registrar os nomes, para ficar na ata e nos anais dessa casa. Senhor presidente, vereadores, imprensa, população que nos assiste, nos acompanha aqui na nossa galeria, boa noite. Dois assuntos que venho a essa microfone hoje para falar. O primeiro, volto aqui a me colocar à disposição a respeito dos músicos. A gente já conversou a respeito disso. Estava agora falando com a nossa assessoria aqui, conversando com alguns vereadores. O prefeito protocolou o projeto aqui nessa Casa de Leis, né, o projeto do zoneamento. A gente quer saber quais foram as alterações que foram atendidas dentro das audiências, então a gente vai verificar. E a gente já sabe que depois, né, que esse projeto veio para cá, se tiver que fazer a lei, que nós já tínhamos falado a respeito disso, vamos ter que fazer uma lei específica para o som ao vivo em nossa cidade. Então, tanto eu quanto a vereadora Dulce Rita, vereador Sérgio também já se manifestou, a gente vai coordenar isso para que faça um projeto específico no que não foi abordado no zoneamento. E também, já cobrando, o Leandro está aqui, né, representando a prefeitura, que nós teremos que alterar e mexer no código de postura, que o código de postura de nossa cidade, conforme os próprios músicos têm falado, é de 1970, né? É muito antigo, a cidade andou e a cidade precisa alterar esse código. Então,
esse é o primeiro assunto que eu quero deixar bem claro aqui, porque a gente acabou de ser protocolado, a gente tem que ver como é que veio o projeto, mas vamos verificar. A gente já sabe que houve algumas alterações, o secretário estava falando aqui de corredores, mas não é isso que vai atender tudo. Então, a gente já está deixando bem claro aqui que a gente vai ter que fazer uma lei específica, contando com o apoio aqui dos vereadores. O segundo assunto que me traz aqui, presidente, hoje eu não vou ocupar os 15 minutos, é a minha indignação, não tenho outra palavra para colocar, a respeito do que aconteceu nesse mês de agosto em nossa cidade, a respeito das bikes compartilhadas, né, a Yellow. Eu gostaria, eu vou pedir aqui para colocar uma matéria que saiu hoje na TV Vanguarda, porque o que eles estão fazendo em São José dos Campos não fizeram em nenhuma outra cidade. E hoje o nosso gabinete, vários vereadores estão sendo questionados e procurados aqui por várias pessoas. A gente tem que deixar bem claro que isso não passa pela Prefeitura e também não passa aqui pela Câmara Municipal a respeito dos valores. E eles aumentaram, antigamente, a Yellow aqui na nossa cidade, era R$1 para 15 minutos, vereador Sérgio. R$1 para 15 minutos. E a partir agora de agosto, dia 7, aí, eles colocaram R$3 para 15 minutos. É um absurdo esse aumento que foi feito. Nós vamos solicitar que a empresa traga uma planilha ou mostre para a Prefeitura ou aqui para a Câmara Municipal por que eles chegaram nesse valor de R$3. Mas antes eu gostaria da matéria hoje do link Vanguarda. Por gentileza. O serviço de bicicletas compartilhadas teve um reajuste nos preços. Uma das empresas que oferece o serviço em São José dos Campos triplicou o valor. As bicicletas compartilhadas chegaram em São José dos Campos em outubro do ano passado. 2 empresas oferecem o serviço. Eu tenho a minha e, mais de vez em quando, a possibilidade de usar essa eu acho mais adequada. Mas agora quem usa as bicicletas da Yellow está pagando mais caro. Antes, 15 minutos custavam R$1. Hoje, os mesmos 15 minutos custam R$3. Um aumento de 200%. Ninguém da Prefeitura e nem da empresa Grow, que é a dona das bicicletas, gravou a entrevista. A Prefeitura disse em nota que credencia as empresas interessadas em alugar as bicicletas e que elas têm liberdade para reajustar os preços. A empresa Grow informou também em nota que precisou aumentar os valores para poder manter a viabilidade da operação. A Yellow tem 1.200 bicicletas que podem ser usadas em bairros da Zona Sul, Zona Oeste e no centro de São José dos Campos. O aumento surpreendeu quem usa o serviço. Se aumentasse R$1, aí até tudo bem, né? Por 15 minutos, né? R$2 por 15 minutos. Mas 3 aí é R$1 a cada 5 minutos. Então fica mais puxado. A outra empresa que também oferece o serviço de aluguel de bikes não reajustou o valor. Continua sendo R$1 por 15 minutos. Bom, é isso que eu gostaria de entender. Uma empresa, ela aumentou, ela foi para R$3, 15 minutos. A outra não aumentou. Então, o que acontece? Eu gostaria de saber se a empresa está tendo prejuízo aqui em São José dos Campos. Porque a gente protocolamos o projeto, somos autores desse projeto na Câmara Municipal, porque a empresa vai para todas as fontes e fala que São José dos Campos é uma cidade boa, uma cidade que não está tendo vandalismo, a nossa Guarda Municipal ajuda, tem câmaras espalhadas para todo lugar, uma cidade plana, que pode muito bem. E outra, prefeito agora, Felício Ramute, investindo em mais ciclovias, dando o quê? O retorno para que essas empresas possam fazer investimento. E a empresa vai na contramão. Isso é inadmissível. Ela está indo na contramão. Então, eu gostaria de um relatório, que ela pudesse trazer algum documento e me explicasse por que teve esse aumento. A empresa pode aumentar? Claro que pode aumentar, porque ela é particular. Agora, é um absurdo esse valor. Agora, o que vai acontecer? Várias pessoas vão começar a andar na bicicleta, que é a Sanja, né, que é a preta, que é da empresa Samba, que é da Sertel, que já faz um convênio que na hora que ela dá um desconto de 50%, que na hora que você cadastra o seu veículo para estacionar, na hora que você usa a Zona Azul e vai andar de bicicleta, você já tem esse desconto. Agora, eu não estou feliz. E muita gente, a população também não está feliz. Vamos lembrar, a mesma empresa, em Vitória,
R$ 1,00 por 10 minutos. São Paulo, R$ 1,00 por 15 minutos. Campinas, R$ 1,50 por 15 minutos. E aqui eles aumentaram de R$ 1 para R$ 3,00. Não pode. Não houve momento econômico de déficit no país. É uma valorização enorme, enorme, e isso é inadmissível. Então, vou sugerir, solicitar que a Prefeitura Municipal peça esse relatório e nós também vamos pedir esse encaminhamento, porque a empresa não dá retorno, não fala de que maneira, por que ela aumentou, e quem vai pagar com isso? A população? Nós não. Muito obrigado, presidente. Segundo orador inscrito para falar no expediente, com tempo de 25 minutos, o vereador Wagner Balieiro. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, de maneira especial a todo o público aqui presente, estou vendo o grupo do Salve Bosque Betânia, moradores também do Águas Canindu, Avaí, os músicos presentes. Está chegando a hora da verdade, né, os músicos, para a gente verificar se a legislação está sendo realmente contemplada, e todos os demais presentes aqui na galeria. Meus parabéns a todos vocês pela luta e pela iniciativa. Eu tenho certeza que a Câmara Municipal e a nossa cidade, ela só avança quando tem participação da população. Vocês, na verdade, são os verdadeiros protagonistas do processo que vocês estão lutando, tanto aí do Bosque Betânia como de todos os bairros. Então, parabéns, contem sempre com o nosso apoio. Senhor presidente, eu gostaria de colocar aqui 2 assuntos, são bem diferentes entre si, mas o primeiro é falando um pouco sobre saneamento básico, sobre uma situação que tem nos preocupado há bastante tempo. Lembrando que, na questão do saneamento básico, São José dos Campos tem um contrato com a Sabesp, e onde o serviço que é municipal, o serviço de água e esgoto, é um serviço municipal. Cumprimentar o senhor Davi também. Desculpa, senhor Davi. Grande abraço a toda a equipe do Banhado aí também, presente. Banhado resiste. Mas falando aqui sobre o saneamento básico, a questão da Sabesp, que é um contrato municipal, né? Dentro desse contrato municipal, tem uma obrigação da empresa com relação aos índices de perda. Como eu estou vendo bastante gente aqui na galeria que trabalha na questão do meio ambiente, todo ano, nossa Câmara Municipal recebe o relatório gerencial da Sabesp, colocando a questão do índice de perda da Sabesp. E aqui nós temos o índice de perda ano a ano, que foi apurado, e a meta. E como vocês podem ver, todos os anos, a Sabesp não tem conseguido atingir a meta de reduzir o índice de perda. Então, nesse debate todo que nós tivemos, falando sobre saneamento, sobre a necessidade de diminuir o uso dos nossos recursos hídricos, de tratamento de esgoto, tem uma situação que é importante, e é papel nosso, enquanto legislativo, de verificar que é essa situação. De 2011 até 2015, nós tínhamos uma meta de 285 litros ramal dia, nunca foi atingido. Depois, de 2016 para frente, a meta é mais dura, né? 220 litros ramal dia, mesmo assim, não houve o atendimento desse índice de perda. E há um compromisso dentro de uma legislação municipal de atender esse índice e de não deixar acontecer esse grande problema, que é o aumento de perdas de água acontecendo na cidade em função de tubulação mal conservada ou de tubulação com problema, como a gente pode ver nesses dados, que são dados públicos, dados que estão aqui na Câmara Municipal e que é a obrigação do município, Prefeitura, Poder Executivo, Câmara Municipal e toda a população conhecer, e a gente aqui cobrar a Sabesp para atender e resolver esse problema. Além disso, quando você tem os problemas de vazamento, é essa situação que ocorre. Isso aqui é uma foto em São José da Zona Norte. São situações desse tipo que vão levando à perda da meta, de não atingir a meta. Um outro grave problema que está acontecendo nos últimos dias é essa situação aqui que preocupa, eu passei lá hoje também,
que é o lançamento de esgoto sem tratamento no córrego Vidoca. Nós temos já há muito tempo um sistema de saneamento onde todo o esgoto da Zona Sul, Zona Oeste, ele é coletado e tratado na estação do Lava-Pés. Ele é coletado, passa pela estação de bombeamento do Vidoca e levado à estação de tratamento do Lava-Pés. Há alguns dias, nós tivemos uma situação de problemas na tubulação entre a estação elevatória do Vidoca até a estação de tratamento do Lava-Pés. E todo o esgoto da Zona Sul e da Zona Oeste, praticamente, está sendo lançado sem tratamento no córrego Vidoca e, consequentemente, chegando no Rio Paraíba. Depois que nós fomos na Sabesp conversar sobre esse problema, essa aí é a tubulação lá, que quando você tem problema na estação elevatória, ele tem um extravasor, popularmente conhecido como ladrão, que leva o esgoto direto para o córrego em função dessa situação. E é uma quantidade muito grande, né? Nós fizemos a vistoria no local, né? Falamos com a Sabesp, né? Toda a vistoria que a gente passou, olhando quase que todos os córregos da Zona Sul, né? Deixa eu voltar aqui um pouquinho, e vistoriamos o córrego Vidoca, córrego Senhorinha, descobrindo ali todos os pontos de problemas de rede de esgoto para falar com a Sabesp. E aí, né, no dia 2 de agosto, trocou aqui, por favor, após a denúncia, né, foi resolvido o problema, né, nós tínhamos ali a situação, que nem mostrando para trás aqui agora, estava assim, depois, no dia 2 de agosto, mais uma aqui, foi resolvido, Sabesp resolveu, tal. Só que daí nós passamos lá, resolvido, no dia 2 de agosto, aqui é uma outra situação, esse aqui é do supermercado Chibata, naquele local, os moradores da Zona Sul reclamando direto do lançamento de esgoto num local que é 100% coletado e 100% tratado. Então, não há justificativa para a gente ter um grande lançamento de esgoto ali próximo ao supermercado Chibata, no córrego Senhorinha, que, de tempos em tempos, tem lançado esgoto no córrego. Foi avisado a Sabesp, tem outros vereadores, né, que têm trabalhado nessa questão. Nós fomos passar hoje, novamente, devido a algumas situações de mau cheiro na Zona Norte, novamente teve problema na estação de esgoto e, novamente, voltou, né, tinha sido resolvido dia 2 de agosto, agora, de novo, voltou a ter o problema de lançamento de esgoto no córrego Vidoca e no Rio Paraíba, sem tratamento. Nós estamos falando de milhões e milhões de litros de esgoto sendo lançados sem tratamento no córrego. Eu acho que agora que tem um videozinho, né, que mostra aí, se puder colocar, antes, deixa eu ver se é aí. Quantidade, isso aqui é 24 horas dessa maneira, jogando essa quantidade de esgoto sem tratamento. E, nesse momento, ele está lá com esse problema. Então, precisa e necessário, urgente, ter essa solução para esse gravíssimo problema. Índice de perda de água muito maior do que estabelecido no contrato e problemas constantes na estação de tratamento de esgoto, fazendo com que o esgoto seja lançado sem tratamento na foz do córrego Vidoca. Um lugar complicadíssimo até de achar, mas está aí, milhões e milhões de litros de esgoto sendo lançados sem tratamento no córrego, mesmo com a informação oficial de que isso estaria resolvido. Então, esse era o primeiro assunto, que era sobre a questão do saneamento básico, que é de responsabilidade do município fiscalizar a Sabesp e cumprir exigência de cumprimento do contrato para que isso não tenha. O outro assunto, de maneira rápida, não poderia deixar de falar um assunto que é tema nacional, que é a questão da reforma da Previdência. Nós tivemos a votação que ocorreu no Congresso essa semana, em votação em segundo turno na Câmara dos Deputados, e nessa votação nós tivemos a reforma da Previdência aprovada, e eu sempre gosto de colocar, você acha que foi para acabar com os privilégios que tivemos a reforma da Previdência? Vamos verificar alguns dados aqui, e eu tive a oportunidade de trazer alguns dados de São José dos Campos, algo que foi uma pesquisa que a gente realizou ao longo dessa semana, para trazer o perfil do aposentado de São José dos Campos. Então, primeiramente, a reforma da Previdência tem 7 pontos, vou falar aqui somente da questão do INSS. Tem 7 pontos que vão influir muito no dia a dia do trabalhador, da pessoa que for aposentar.
né, as principais mudanças que vão afetar os trabalhadores e a população em geral. A primeira deles é a questão do cálculo do benefício integral. A pessoa, para se aposentar com contribuição integral do INSS, ele terá que trabalhar 40 anos, no caso dos homens, para conseguir o benefício integral, né? Atualmente, a lei é a Lei 85/95, que pode permitir uma situação de menos anos para você atingir o benefício integral. Com essa situação, o homem e a mulher, o homem 35 anos e a mulher com 30 anos, eles, respectivamente, vão para 40 anos o homem e 35 anos a mulher, aumentando o tempo para atingir o benefício integral. Essa é uma situação que vai acontecer caso seja aprovado dessa maneira. O outro item é a questão da média salarial menor. Por quê? Porque mudou a fórmula de cálculo do valor da aposentadoria. Antigamente, ou até agora, né, até os dias de hoje, nós temos que a média do valor da aposentadoria é com 80% das maiores contribuições. Você descarta os 20% menores. Agora, você vai ter uma situação onde esses 20% entram. Então, ou seja, não se descarta as menores contribuições. Todas as contribuições, 100% das contribuições, entram no cálculo da média para fazer o valor da sua aposentadoria. Ou seja, a média, o valor da aposentadoria vai cair. E, para isso, o modelo de cálculo não tem transição. Ao terminar a votação no Congresso Nacional, ela já vai começar a valer. Ela vai começar a valer. Então, é necessário analisar que essa situação ela vai diminuir e muito o valor das novas aposentadorias de quem está no INSS, que não é nenhum privilegiado, né? Pensão por morte reduzida. Apesar de todos os debates, quando a pensão é a única fonte de renda, é garantido no mínimo o salário mínimo, mas a pensão por morte ela vai começar a ser 60% do valor da aposentadoria. Então, se o aposentado vier a falecer, o viúvo ou a viúva receberá 60% do valor, mais 10% por dependente adicional. Agora, vamos fazer aqui uma simulação. Se nós tivermos uma pessoa que for aposentar, um homem que for aposentar hoje, na regra nova, ele tinha uma possibilidade de aposentadoria de R$3.000, por exemplo, quando você tinha o descarte dos 20% das menores contribuições. Em função dessa situação de colocar 100% das contribuições, há uma média de R$400 a R$500 de perda. Então, ao invés de R$3.000, vai aposentar com R$2.500. Se esse aposentado vier a falecer, desses R$2.500, você vai colocar 60% de pensão. Então, o valor vai ser em torno de R$1.500, R$1.800 no máximo de pensão, de uma aposentadoria que poderia ser de R$3.000. Então, a queda ela é muito grande no cidadão que está aposentado pelo INSS. O quarto item é a questão da aposentadoria especial com imposição de idade mínima. Ou seja, hoje foi mantido, dentro dos itens da reforma, foi mantido a possibilidade de aposentadoria especial naqueles trabalhos perigosos, que tem aposentadoria após 25 anos, 20 anos, 15 anos, dependendo da atividade. Porém, foi incluído a questão da idade mínima. Por exemplo, o trabalhador de posto de gasolina. O trabalhador de posto de gasolina, hoje, ele trabalha 25 anos e tem direito a aposentar, independente da idade. Ao colocar uma idade mínima para quem tiver atividade especial de 25 anos, uma idade mínima de 60 anos, nós vamos ter uma situação onde muitos trabalhadores vão cumprir o tempo na atividade especial. Se, por exemplo, um cidadão começou a trabalhar num posto de gasolina com 20 anos, 25 anos, ele vai completar esses 25 anos com 45 anos de idade. Ele terá que esperar mais 15 anos para ter direito a essa aposentadoria especial, porque agora tem uma idade, que é a idade dos 60 anos, para os casos de aposentadoria especial, que exigem tempo mínimo de 25 anos. Então, é uma situação que manteve a aposentadoria especial, mas colocou uma idade que é praticamente impossível da pessoa trabalhar numa situação que consiga cumprir a atividade especial e aposentar imediatamente. Ele vai ter que continuar trabalhando, inclusive podendo ter situações de mais riscos, né, continuando nas atividades que podem gerar riscos. Aumentou a idade mínima das mulheres, 60 anos para 62 anos, foi uma das outra grande mudança que teve.
A carência maior para os homens. Isso é uma situação que pesa principalmente o caso dos homens que têm menos estudos e que têm mais dificuldade de arrumar emprego. Então, vai passar de 15 anos, o tempo mínimo, para 20 anos. As mulheres continuaram com 15, mas os homens aumentou para 20 anos o tempo, a carência mínima para conseguir aposentar. Ou seja, o homem com 65 anos de idade tem que ter agora 20 anos. E aqui vai um alerta, ou uma sugestão, na verdade. Enquanto não estiver valendo esse tempo mínimo de 20 anos, quem ainda não teve alguma contribuição do INSS, homem, no caso, antes de votar, de terminar a reforma, é importante que ele faça pelo menos uma contribuição para ter o direito de ter aposentadoria ainda com 15 anos de contribuição. Se ele contribuir antes de começar a valer a lei, ele vai cair na regra dos 15 anos. Se for depois da lei, já vai direto para os 20 anos de tempo mínimo. Então, vale a pena as pessoas que têm 18, 20, 25 anos, que ainda não contribuíram, fazer uma primeira contribuição agora para cair na regra dos 15 anos. Mas a carência maior, 20 anos, ela pega quem? O homem que tem mais dificuldade de achar emprego. Normalmente é quem tem menos escolaridade, é quem tem mais dificuldade de arrumar empregos, geralmente os mais pobres. Por fim, um outro grande item nessa questão da reforma da Previdência foi a exclusão dos estados, municípios e militares desse processo, que é algo que, para quem fala que vai acabar com os privilégios, ficou muito estranho a exclusão de muitos desses itens. A economia, como eu disse, vai ser às custas dos trabalhadores do INSS. 80%, quase 90% da economia, entre aspas, da reforma do INSS, será em cima do trabalhador e do aposentado vinculado ao regime geral, ao INSS. E aqui foi uma parte de um estudo que a gente fez esses dias, que é trazendo aqui um pouco o aposentado de São José dos Campos. Como é que é o benefício e qual é o impacto no regime geral de previdência na cidade de São José dos Campos. O Brasil tem ali 20 milhões de aposentados. São José dos Campos, 66 mil aposentados, hoje. 66.692, isso é dados de dezembro de 2018. Mas, pensão e outros auxílios, 31 mil pessoas em São José, e o LOAS, o BPC, 9.300. Tem gente que fala que São José não tem pobre, mas São José, vários vereadores aqui nessa caminhada que nós temos, aí sabem das dificuldades que nós temos na nossa cidade, nós temos quase 10 mil famílias que recebem LOAS, que é dado àquelas famílias que têm apenas rendimento de 1/4 do salário mínimo per capita. Então, no município de São José, diretamente em benefício assistencial e em benefício previdenciário, nós temos 107.611 pessoas, 15% da população de São José, dentro dos dados da própria Previdência, são vinculados de alguma maneira ou à Previdência Social ou à Assistência Social, que é no caso específico ali o BPC. É um volume que até me surpreendeu. Eu achei muito maior daquilo que eu esperava dentro do nosso município. Depois, uma outra diferença de São José dos Campos, a característica do modelo de aposentadoria do trabalhador de São José. Diferente no Brasil é maior a aposentadoria por idade, 52%, e a aposentadoria por contribuição é 30%. Em São José dos Campos, inverte. A aposentadoria por tempo de contribuição é maior que 55%, ou seja, a maior parte das aposentadorias, devido à característica industrial da cidade, é por tempo de contribuição. Por que é bom colocar esse dado? Porque é justamente a aposentadoria por tempo de contribuição que será extinta e vai valer somente a aposentadoria por idade. São José dos Campos tem bastante gente aposentada por tempo de contribuição porque teve muita gente registrado muito cedo, seja nas fábricas, seja nos comércios, e conseguia cumprir o tempo de 30 anos mulher de contribuição e 35 anos de contribuição um homem antes da idade. A reforma está justamente acabando com o tempo de contribuição e colocando todo mundo na aposentadoria por idade. E a aposentadoria por idade em São José dos Campos representa 33% do total dos benefícios. E aqui um dado interessante também, que é a média do valor da aposentadoria. No caso, o valor médio do aposentado em São José, essa aqui é a média do ano de 2018.
aposentado por tempo de contribuição na cidade de São José dos Campos, o valor médio de benefício dele é de R$ 2.281. E o valor médio do aposentado por idade é de R$ 1.170. Ou seja, são valores um pouquinho maior que o salário mínimo para o aposentado por idade e 2 salários mínimos para o aposentado por tempo de contribuição. Aonde está o privilégio nisso? Aonde está o privilégio nessa história? E as grandes mudanças que nós tivemos na reforma é justamente para esse pessoal, né? E aqui o valor que representa anualmente, no caso aqui é o valor de 2018, o valor repassado pelo sistema de previdência social ao município de São José dos Campos, aos aposentados e beneficiados do LOAS. 2 bilhões e 200 milhões de reais. Um valor expressivo, praticamente um pouco menor que o orçamento da nossa cidade durante um ano, é o valor que é injetado na economia de São José dos Campos pelos benefícios da aposentadoria e da previdência nos seus mais diversos programas, auxílio doença, pensão, aposentadoria por invalidez, né? Ali só não coloquei a aposentadoria por invalidez, então foi o tempo de contribuição e o por idade. Eu fiz questão de mostrar esses dados porque, pesquisando, discutindo essa reforma da Previdência, eu vi lá no site, são dados do próprio Ministério da Previdência, do site da Previdência, e dentro de um estudo junto com o DIEESE e também verificando alguns itens, achar essas informações que são muito úteis até para a gente fazer um planejamento de nossa cidade, o perfil do aposentado de nossa cidade. E quando a gente vê aqui a realidade dos números, a gente vê que, com certeza, com essa reforma que foi aprovada, a média do valor de 2.281 por tempo de contribuição, essa média, com as novas regras, ao implantar o novo modelo de cálculo, o maior tempo para você trabalhar, nós vamos ter uma média que vai cair. Vai cair. 2.200, há uns estudos que dizem que vai cair para torno de R$ 1.700. Vai perder R$ 500 a média de salário nos próximos anos, no caso dessa aposentadoria por tempo de contribuição. E a outra, que já é baixinha, a tendência é chegar muito próximo do valor do salário mínimo. Além das próprias pensões, que vai ser parte de um novo estudo que a gente vai apresentar na semana que vem, mostrando o impacto da reforma no valor das pensões, especificamente de São José dos Campos. Mas o fato é que falou-se bastante de privilégios, mas, na prática, a grande mudança vai afetar quem está no sistema de INSS e quem está nesses valores que já são pequenos, R$ 2.000, R$ 1.000, são as pessoas que vão ter mais problemas durante esse processo de aposentadoria. Então, eu queria partilhar um pouco desse estudo, juntamente com o estudo da Sabesp, que foram 2 trabalhos que a gente fez ao longo dessa semana e que nós vamos fazer questão de divulgar. São dados públicos, dados abertos, dados que eram minimamente o necessário para fazer um debate sério e, principalmente, se a gente quer realmente resolver o problema, nós temos que acabar com o privilégio. Eu, particularmente, tenho muita clareza aqui que todo o sistema deveria ter trabalhado com o regime de teto, o regime do INSS, o valor máximo do INSS. Passou em cima disso, entra no sistema de previdência complementar, mas você coloca um sistema mais justo, que mantém, sem perda, os mais pobres e os pequenininhos, que é o que estão sofrendo mais nesse processo. Senhor presidente, obrigado. São essas as minhas considerações. Com a palavra, o vereador Sérgio Camargo. Senhor presidente, eu só queria lembrar aqui que no próximo domingo nós vamos comemorar o Dia dos Pais. E nós sabemos que há um ano atrás, no Dia dos Pais, ali no Floradas, um pai foi assassinado ao defender a sua família de um assalto. Então eu gostaria de, também no Minuto de Silêncio hoje, lembrar desse pai, que é o José Rodrigues, que foi assassinado o ano passado lá e completa um ano nesse Dia dos Pais. E, na pessoa dele, em memória dele, também parabenizar todos os pais no dia do domingo. Quero dizer também, senhor presidente, que me dirigir agora aos moradores da Vila Betânia e Vila Zelfa, segundo uma pesquisa que nós fizemos lá
com relação ao zoneamento de lá. Então, vou passar aqui os dados agora, porque já se encerra essa pesquisa, e a pesquisa continha 3 perguntas. Você é contra ou a favor de novos prédios na Vila Betânia? E a resposta foi 87,8% contra, 6,7% a favor e 5,6% indiferente. A segunda pergunta falava: o bairro comporta mais moradores? E a resposta foi 83,1% não, 12,4% sim e 4,5% indiferentes. E na terceira pergunta, o bairro comporta um trânsito mais intenso? 93,3% responderam que não, 5,6% responderam que sim e 1,1% não soube responder. Então, quero agradecer a todas as pessoas que responderam essa pergunta, né, que embasou também as nossas negociações com o governo, e dizer que o zoneamento que tinha uma proposta de ZM2 para o bairro da Vila Betânia e Vila Zelfa, ao nós recebermos aqui o protocolo do projeto de lei hoje, a gente fez uma breve consulta, né, porque não lemos ainda o processo inteiro, mas já identificamos que a Vila Zelfa e a Vila Betânia foi contemplada com o nosso pedido do ZM1 para o zoneamento do bairro. Então, fica aqui essa notícia aos moradores da Vila Zelfa e da Vila Betânia. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra, o vereador José Dimas. Senhor presidente, eu peço 1 minuto de silêncio pela passagem, né? Ontem, no dia de ontem, faleceu o servidor público, aposentado, conhecido como Chicão, José Francisco Pereira. Gostava muito de violão, o Wagner conhece muito bem também, acho que ia falar dele também. O Chicão sempre estava presente na prefeitura, motorista, participava do coral, tinha uma participação lá na Igreja de Santana, mineiro, né, foi enterrado lá em Paraisópolis. Então, 1 minuto de silêncio ao servidor aposentado, servidor público da Prefeitura de São José dos Campos, José Francisco Pereira, o Chicão, mais conhecido como Sérgio Reis. Obrigado. Com a palavra, o vereador Wagner Baleiro. Senhor presidente, somente para complementar aqui, vi vários colegas vereadores e parabenizar a iniciativa de todos os vereadores que estão na defesa do INPE e principalmente dessa importante instituição da autonomia de suas pesquisas, que é o que precisamos mais ter e garantir. O desmatamento do mês de julho, só a título de comparação, que fica bem legal por nosso município, teve um desmatamento de 2.255 km². É equivalente a 2 vezes o tamanho do município de São José. Então, quando alguém perguntar na rua o que significa o tamanho do desmatamento no mês de julho, fala para ele: olha, a mesma coisa que você pegar São Francisco Xavier, ir até Carvalho Pinto, pegar do Campos Alemães até o Novo Horizonte, Eugênio de Melo, Galo Branco, Santana, soma essa área 2 vezes, aí você vai ter o tamanho do desmatamento que foi no mês de julho. Só do mês de julho, um mêsinho. Um mês. E reforçando aquilo que o vereador Juvenil falou, né? O INPE, ele fornece as imagens e fornece os dados. Esses dados, eles precisam depois ser trabalhados, sejam os órgãos de fiscalização, sejam os órgãos de pesquisa. O papel do INPE é fornecer as imagens. Ao impedir o fornecimento de imagens ou impedir que a informação chegue, é a hora que a gente começa a ver que temos tempos sombrios aí. Há um ataque ao direito da informação. E, com isso, todo mundo perde. Perde a população, perde a sociedade, perde o meio ambiente, perde todo mundo. Passaremos agora a 1 minuto de silêncio pelo passamento do senhor Sidney José de Alvarenga, a pedido da vereadora Dulce Rita, do senhor Carlos Simões, a pedido do vereador Marcão da Academia, do senhor José Rodrigues, solicitado pelo vereador Sérgio Camargo, e do senhor José Francisco Pereira, solicitado pelo vereador José Dimas. Nada mais havendo a tratar, está encerrada a presente sessão.